Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Data Tips e nesse vídeo a gente vai falar mais um pouquinho sobre linguagem R. No vídeo anterior a gente mostrou como utilizar a biblioteca dplyr para realizar alguns joins considerando a intersecção entre duas tabelas. Nesse vídeo a gente vai utilizar os joins sem considerar a intersecção, tá bom? Então se você ainda não assistiu o último vídeo sobre R, você pode clicar aqui no card para assistir e depois voltar nesse vídeo aqui, tá bom? Bom, antes de mais nada eu gostaria que vocês curtissem o vídeo e se vocês não são inscritos ainda, se inscrevam no canal, beleza? Então, sem mais enrolações, vamos rodar a vinheta e depois tocar o nosso conteúdo. Bom, então vamos lá. Eu já estou aqui com o nosso arquivo aberto, né? Joins sem considerar a intersecção entre duas tabelas. Antes de mais nada, vamos começar aqui visualizando uma imagem, pesquisando no próprio Google mesmo aqui, imagens. Vamos lá e vamos ver essa imagem aqui. Bom, como eu falei, né, na introdução, a gente aprendeu aí na última aula, né, no último vídeo aqui no canal do YouTube, alguns joins considerando a intersecção entre duas tabelas, que no caso a gente está utilizando uma tabela de acessos e uma tabela de compras. Então a gente fez o left join, o inner join, o right join e o full join. E aí sobram três outros joins, né, que a gente vai aprender, que a gente não considera a intersecção, né, que é esse meiozinho aqui, ó, entre duas tabelas, né? Para quem aí lembra, né, da teoria dos conjuntos, né, no ensino médio, ensino fundamental, então vai entender bem o que significa tudo isso aqui, tá? Mas se você ainda não entendeu exatamente o que significa nessas imagens aqui, a gente vai ver na prática utilizando as tabelas para entender um pouquinho melhor cada um desses joins, beleza? Então vou fechar aqui e a gente vai continuar nosso trabalho. Bom, eu já deixei aqui a biblioteca, né, carregada, que é o dplyr, então vou até rodar aqui de novo. Vou rodar novamente só para assumir esse aviso. Se você ainda não tem o dplyr, basta você rodar esse comando, né, install.packages dplyr, né? Notando que aqui a gente está utilizando o notebook no formato R, tá? Não é Python. Então essa aula é sobre R, então a gente instalou o R. Bom, beleza. Então as nossas tabelas, como eu disse, né, são a de acessos e a de compras, tá? Então eu criei alguns registros aqui, né? 6 registros para a tabela de acessos e 4 registros para a tabela de compras, tá? Então, basicamente, o que significa? Significa que, como aqui tem menos registros, a gente já sabe que tem menos usuários, né, com compras do que com acessos, tá? Então, nas duas tabelas, né, a gente vai ter o identificador único, né, da tabela. Temos também o User ID, que basicamente nos diz quem que é o usuário, né? Então, sempre aí com números diferentes. Então, a gente sabe exatamente quem que é o usuário, tá? E a gente tem quantidade de acessos na tabela de acessos e quantidade de compras na tabela de compras, que é basicamente o que a gente gosta ali de retornar ou gostaria de retornar em um join entre duas tabelas, né? Por que a gente faz um join? A gente faz join porque a gente precisa de informações que estejam contidas na outra tabela, né? Ou excluir informações da nossa própria tabela considerando a lógica da outra, tá bom? Então é basicamente a gente utilizar a outra como auxílio para realizar alguma operação, tá? Então temos essas duas tabelas, né, de acessos de compras, e a gente vai fazer o left join, o right join e o full join sempre sem a intersecção, né? Acho que vocês devem se lembrar da última aula que também tinha o inner join, né? O inner join é exatamente a intersecção, né? Então é por isso que a gente não tem aqui, não tem como ter o inner join sem a intersecção, porque aí significa que você não está pegando nada, tá bom? Então são só realmente esses três casos. Eu vou até criar uma célula aqui para cada um deles e eu vou explicar cada um. Bom, o left join, né, sem intersecção, significa o quê? A gente vai utilizar a tabela de acessos na esquerda, tá? E a tabela de compras na direita. Então, quando a gente fala do left join sem intersecção,
a gente quer os usuários que têm acessos, né, tabela da esquerda, só que eles não têm compras, né? Por quê? Porque os usuários que têm acessos e compras é exatamente a intersecção das duas tabelas, né? São usuários que estão nas duas tabelas, tá? E aí, como que a gente pode fazer isso, né? Existe basicamente uma outra função, né, dentro do dplyr que chama anti-join, né? E com esse anti-join a gente consegue excluir exatamente a intersecção desses usuários, né, ou dos registros que estão, das chaves que estão se relacionando entre as duas tabelas, tá bom? Então aqui no caso, como eu falei, a gente vai usar a tabela de acessos, no caso aqui de left join sem intersecção, e vamos utilizar o nosso comandinho mágico aí de dplyr, que basicamente é porcentagem, setinha, porcentagem, né? É ele que a gente utiliza para separar os comandos dentro de dplyr, tá? E fica super organizado dessa forma. Bom, então como eu falei, tem uma função aqui que chama anti-join, né? Dentro dessa função de anti-join, eu posso passar o x e o y, no caso o x é a nossa tabela da esquerda, que eu já passei aqui no dplyr, né? E o y eu vou passar a tabela da direita, que no caso é compras, tá? E aí dando um tab aqui, vai aparecer mais alguns parâmetros. Então o by, no caso, ele vai representar qual que é a nossa chave de ligação das duas tabelas, né? A gente está falando sobre usuários, né, na tabela de acessos e de compras. Então o identificador único do usuário será realmente a nossa chave de ligação, que no caso é o user ID, tá? Então vamos colocar aqui o user ID e simplesmente isso, tá? A gente vai rodar e deu algum erro. Vamos dar uma olhada aqui o que é. Objeto acessos não encontrado. Ah, tá bom. Eu ainda não rodei aqui exatamente esses registros. Bom, então vamos rodar novamente e agora sim, tudo certo. Então, usuários que têm acessos, né, mas eles não têm compras, usuários 3, 7 e 11. Se a gente voltar na de acessos, a gente vai achar eles, né? Eles têm acessos 3, 7 e 11, né? Eles têm acessos, mas eles não aparecem aqui na tabela de compras, né? A gente não acha o user ID 3, nem o 7 e nem o 11. Então isso que significa exatamente o left join sem a intersecção, né? E aí, como que a gente vai fazer um right join sem a intersecção se aqui, por exemplo, a gente não escreveu que era left, né? A gente não escreveu left aqui, a gente só escreveu o anti-join para excluir a intersecção. É simples, a gente pode copiar isso aqui e simplesmente a gente vai trocar, né, os nossos data frames. Então, compras agora vai vir na esquerda e o acessos virá na direita. É como se a gente estivesse fazendo um right join se considerar acessos na esquerda, tá bom? Então é basicamente a mesma coisa que a gente vai fazer, só que agora a gente quer usuários que têm compras, mas não têm acessos. E aí só tem um usuário, que é o user ID 15, né? Vamos ver se está certo? Então se a gente olhar aqui, né, na tabela de compras, a gente vai achar o usuário 15, ele realmente tem compras, 12 compras, só que ele não tem acessos, né? Usuário que tem compras e não tem acessos, ó, não dá para achar ele aqui, né? Pode ser o que? Um usuário que fez compra em loja física, né? E ele não tem cadastro no website, no e-commerce, por exemplo, não tem cadastro, não tem acesso, não tem compra online, mas fisicamente ele tem, tá bom? Então, para o banco de dados, as informações dele vão, né? Então, de compras, pelo menos, a gente tem as suas informações, tá bom? Beleza, então, o último caso aqui da nossa aula é o full join sem intersecção, né? O que significa isso exatamente? A gente quer usuários que têm compras ou acessos, né? Mas que não tem os dois. Então, o usuário ele vai ter acesso ou o usuário vai ter compra, mas ele não pode ao mesmo tempo ter acessos e compras, né? Dá para fazer isso? Dá também. Então, basicamente, aí aqui a gente vai precisar não só do anti-join, mas a gente vai usar também o full join para conseguir esse resultado. Basicamente, a gente vai fazer um full join, né? Então, deixa eu até reabrir aqui a nossa aba. Então, a gente vai fazer um full join, que é esse aqui, e vamos excluir a intersecção. Então, primeiro full join e depois um outro comando que vai excluir para a gente a intersecção, né?
Como que a gente exclui a intersecção? Com o anti-join. Então vamos fazer um full join e depois o anti-join, tá? Então vamos lá. Então, tabela de acessos, comandinho mágico de playar. E aqui, como eu falei, a gente vai fazer um full join, né? Full join com a tabela compras, né? By user ID, né? Que é o nosso registro de ligação. Bom, e aí, comandinho mágico de novo, a gente vai colocar mais um comando aqui, que no caso é o anti-join, né? Anti-join. E aí, dentro do anti-join, a gente pode passar, né, qual que é o intersect, né, qual que é a intersecção dessas duas tabelas. No caso, a gente pode utilizar uma função de intersect, tá? Intersect o que? Acessos user ID, né? E compras user ID, né? Então a intersecção de usuários, né? Usuários que estão na tabela de acessos e na tabela de compras ao mesmo tempo é o que a gente vai excluir dentro do anti-join, tá? Então é basicamente isso que a gente vai fazer. E aqui eu vou colocar qual que é também a nossa chave, né? Que é o user ID, tá? Então vamos relacionar através do user ID. Então, recapitulando, né? Acessos na esquerda, vamos fazer um full join com a compras, que basicamente é esse resultado. E depois a gente vai utilizar o anti-join para excluir a intersecção entre as duas tabelas, né? O que é excluir? É o anti-join. E o que é a intersecção? É o intersect, acessos user ID e compras user ID, tá bom? E aí utilizando user ID como chave de ligação. Então a gente tem 4 usuários, né? O 15, que a gente já viu aqui na anterior. Então basicamente o que é, né? É a gente juntar o resultado de right join sem intersecção e juntar com left join sem intersecção. Esse é exatamente o nosso full join sem intersecção. Então dá até para utilizar esses resultados. Se fosse fazer de outra forma, é só juntar os resultados dos dois aqui, tá bom? Então usuário 3, 7, 11 e 15. 3, 7, 11 e 15. Pronto, né? E aí quando esses usuários eles têm acessos, vai trazer aqui. E quando eles têm compras, vai trazer aqui, né? E, obviamente, eles não podem ter os dois ao mesmo tempo, ó. Então, quantidade de acessos está aqui está nulo, aqui 72, aqui está nulo, 1, nulo e nulo 12, tá? Então, exatamente o que a gente queria. Então, essa aula é riquíssima, né? Não só essa, como a anterior também, para você aprender realmente a fazer todos os tipos de join dentro da linguagem R, tá bom? Na verdade, tem mais um tipo de join que a gente pode falar numa aula futura, que é o cross join, né? Que a gente vai passar em outra aula, que ele é um pouquinho mais complexo, tá bom? Bom, e o que são os joins, né? A gente consegue fazer o join, que é a junção da tabela, tanto em linguagem R como em linguagem Python. Inclusive, a gente tem vídeos aqui no canal com linguagem Python e também com linguagem SQL. Tá bom? Então, essas 3 linguagens que são super importantes aí para a área de dados. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se gostaram, deem um like aqui e se inscrevam no canal se você ainda não tiver inscrito. Beleza? Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até!